Bom dia, gente. Então, vamos para a correção da atividade de história. O texto Cultura Indígena é um texto que fala sobre a cultura indígena, fala sobre os chefes de aldeias, a convivência dos índios, né? A sua alimentação, como era a sua morada na cultura, no grupo indígena. Esse texto a gente já viu um pouco antes, tá? Tem um texto que fala sobre a cultura indígena, que é a mesma coisa desse. A diferença é que ele traz alguns traços específicos, como os dos chefes de aldeia. Na página 80 tem uma atividade, né, sobre interpretação de texto. Então, responda as questões. Quais são as pessoas líderes das tribos? Então, são os pajé e o cacique. No texto tem essas informações. Letra B. Como os indígenas preservam a natureza? Eles retiram só aquilo que eles vão utilizar, só o necessário mesmo, tá? Os indígenas fazem seus objetos usando as matérias-primas da natureza. Liste 3 objetos, não está pedindo 3 objetos. Então, tem exemplos aí de canoas, tem esteira, tem cesto, tem arco e flecha, tem ocas, tá? São alguns desses exemplos. Como são chamadas as crianças nas tribos? Então, as crianças, elas são chamadas de curumins. As mulheres das tribos são responsáveis pelo quê? As mulheres ficam sempre responsáveis pela comida, né? Pela alimentação, cuidar das crianças, a colheita e o artesanato. Na questão 2, está pedindo para registrar o que foi que os portugueses influenciaram o povo indígena. A gente, na página 75, tem uma pergunta semelhante a essa, tá? Para resumir, né, o contato com os portugueses transformou os indígenas, na verdade, influenciou no trabalho indígena, tá? E no modo de vida. Resumindo, é isso que acontece. O contato com os portugueses influenciou no trabalho indígena e o modo de vida deles. Página 81. Na página 81, você vai marcar um X, tá? Com a alternativa corretamente. Então, letra A. Nas ocas viviam muitas famílias. Letra B. Os indígenas se organizam em tribos. Letra C. As tribos se dividiam em aldeias ou tabas. Letra D. Existia um chefe em cada aldeia. E letra E. O chefe da aldeia deveria ser escolhido entre homens mais velhos da tribo. Então, essas são as opções para ser marcada. Na quarta questão tem um depoimento, né, de um índio, que ele fala sobre querer a liberdade, né, a liberdade que eles tinham antes dos portugueses chegar, sem essa burocracia que eles têm hoje. Muitos têm que trabalhar para poder ter a terra, e antigamente não tinha nada disso. Na página 82, na quinta questão, está pedindo para registrar, fazer uma pesquisa e registrar sobre as religiões afro-indígenas. O que seria essa religião afro-indígena? É uma religião que tanto os índios quanto os negros tinham adaptação, ou seja, eles usavam essa religião. Então, as mais conhecidas são Umbanda, Candomblé e Catimbó. Tem outras, mas essas são as mais conhecidas. Catimbó, na verdade, era um culto que tanto os negros quanto os indígenas, eles eram adeptos, tá? Ou seja, eles faziam. Na sexta questão, tá pedindo para colocar C no que você concorda e NC no que você não concorda. Então, o curandeiro conhece diversos rituais, assim como o poder da cura e de ervas e plantas. Concordo. Nenhum indígena acredita que pajé tem poderes? Não concorda. Nas tribos brasileiras, os indígenas acreditavam que a natureza é algo vivo? Concorda. A religiosidade nas tribos está ligada ao artesanato? Não. Nas aldeias existiam 2 líderes, pajé e o cacique? Sim. Página 83. Na página 83, você vai fazer uma pesquisa para poder responder. Na letra A, fala sobre o casamento indígena. O casamento indígena, no geral,
as crianças, elas já são prometidas uns às outras, tá? Desde criança já uma tribo com a outra tribo ou até da mesma tribo. Geralmente eles queriam uma tribo com a outra tribo para ficar mais forte, mas poderia acontecer da mesma tribo também, não tem problema. Na letra B já fala da alimentação. Qual era a alimentação, né? A alimentação era frutas, legumes, mandioca, peixe, né? Que era a alimentação dos indígenas. Na letra C fala de como eram essas crianças. Essas crianças conviviam, né? Com animais de estimação, correndo, brincando, né? O contato direto com a natureza. Questão 8. Na questão 8, tá pedindo para você tirar um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Esse trecho você pode pesquisar na internet, mas no nosso livro de português também tem, e aqui também no nosso livro de história também tem um trecho. No trecho você tira no máximo 4 linhas ou 3 linhas, tá? E escreve uma parte, né, do que Pero Vaz de Caminha escreveu. Aqui eu coloquei uma pequena parte, né, onde ele fala que a Terra parece que dá ponta mais ao sul, até a outra ponta ao norte, do que nós podemos observar deste porto. Ele falava do tamanho das terras, né? Na página 84, fala, né, como são feitos os objetos indígenas. Então, os objetos indígenas, eles utilizam tudo no meio da natureza, tudo do meio ambiente, tá? Mas sempre aquilo que é necessário para a sobrevivência. Nada que pudesse destruir a natureza, tá? E qual a importância da pintura, né, dos indígenas? Eles viam essa pintura como um código, tá? Um código de rituais, o código das próprias famílias, o código das tribos. Cada um tinha uma forma de pintar e ter esse código. Na questão 10, está pedindo para fazer a relação do trabalho indígena com o trabalho de hoje. Então, os homens ficavam com a caça e pesca, as mulheres com os alimentos e cuidar das crianças. Que hoje é parecidos, não é igual, mas é parecidos. Questão 11, vocês vão colar uma imagem, tá? Que fale sobre uma ilustração, sobre o objeto do indígena hoje, que foi utilizado antigamente, mas que hoje também, né, acaba estando na sociedade. Se não tiver a imagem, pode fazer um desenho. Então, essa foi a nossa atividade de história.